estudante, tudo bem? Vamos dar continuidade com a videoaula número 4 do bloco de 6 aulas da disciplina Gestão da Qualidade. Me chamo Kaline Salviano e sou a professora formadora da disciplina. Bem, vimos na aula 3 sobre Gestão da Qualidade a evolução do conceito e principais características. Na sequência, o tema desta aula será Ferramentas da Qualidade. O que veremos na aula 4? Vamos entender a importância das ferramentas da gestão da qualidade, identificar as principais ferramentas da qualidade e conhecer as principais características e utilidades das ferramentas da qualidade. Com o advento da globalização, a concorrência tornou-se cada vez mais acirrada. Ela deixou de ser local e se tornou mundial. Com isso, a empresa que quiser sobreviver no mercado deve ser competente em termos de qualidade. Então, hoje a qualidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma obrigação, uma condição básica para se manter no mercado. Então, por sua vez, a qualidade não deve mais ser concebida como um ato isolado ou departamento específico, mas como uma concepção de pensamento e atitude a ser praticada em todos os processos organizacionais. A qualidade não é somente uma questão de técnica, é uma questão de princípios que renovam o pensamento organizacional por meio dos indivíduos. É importante que os executivos, gestores e líderes das organizações utilizem técnicas e ferramentas da qualidade para auxiliá-los na busca da excelência. Então, com isso, na década de 50, as ferramentas de qualidade começaram a ser estruturadas e utilizadas nas empresas e são consideradas técnicas que se podem utilizar com a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. Vamos, portanto, apresentar nos próximos slides algumas ferramentas da qualidade mais conhecidas. O fluxograma, ele tem como finalidade identificar o caminho real e ideal para um produto ou serviço com o objetivo de reconhecer os desvios. É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações em um processo. Na página 47 do livro-texto da disciplina, vocês poderão encontrar um gabarito explicativo para a elaboração de um fluxograma. Não deixem de olhar. O diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou ainda diagrama espinha de peixe, tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição ou problema específico. Este sistema ele permite estruturar hierarquicamente as causas de determinado problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade. Por isso chamado de causa e efeito. Em sua estrutura, todos os tipos de problemas podem ser classificados como sendo de 6 tipos diferentes, por isso 6M. O diagrama de Pareto, ele constitui uma das ferramentas mais utilizadas no controle de qualidade e tem como finalidade mostrar a importância de todas as condições a fim de escolher o ponto de partida para a solução do problema, identificar a causa básica do problema e monitorar o sucesso. Pode ser usado para identificar problemas mais importantes pelo uso de diferentes critérios de medição, como frequência ou custo. Na sua base está o princípio de Pareto, que refere que um pequeno número de causas, geralmente 20%, é responsável pela maioria dos problemas, geralmente 80%. Ou seja, ele ajuda a identificar o reduzido número de causas que estão muitas vezes por detrás de uma grande parte dos problemas da qualidade que ocorrem na empresa. E na detecção dessas causas pode-se proceder à sua análise, estudo e implementação dos processos que conduzam à sua redução ou eliminação, e por isso se revela uma ferramenta muito eficiente.
A gente pode até dizer que o diagrama de Pareto, ele faz um levantamento quantitativo das causas, enquanto o de Ishikawa, ele faz um levantamento qualitativo, já que ele busca separar elas por classe, né? Bom, as folhas de verificação. As folhas de verificação, elas são tabelas ou planilhas simples, usadas para facilitar a coleta e análise dos dados. O uso das folhas de verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenharem figuras ou escrever números repetitivos. São formulários planejados nos quais os dados coletados são preenchidos de forma fácil e concisa. Nelas registram-se os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões. No histograma, ele tem como finalidade mostrar a distribuição dos dados através de um gráfico de barras, indicando o número de unidades em cada categoria. Um histograma é um gráfico de representação de uma série de dados. Por exemplo, suponha que pequenos furtos venham acontecendo em uma loja de departamento e que a empresa identifique o período do mês e do dia em que há maior incidência do fato. Nesse caso, o histograma ele pode ser uma ferramenta de qualidade utilizada para se fazer essa identificação. As cartas de controle, né, elas são usadas para mostrar as tendências dos pontos de observação em um período de tempo. Os limites de controle são calculados aplicando-se fórmulas simples aos dados do processo. As cartas de controle podem trabalhar tanto com dados por variável, mensuráveis, como com dados por atributo, discretos. Como ela acompanha um processo, há uma faixa de tolerância limitada pela linha superior e uma linha inferior, além de uma linha média do processo estatisticamente determinada. Uma outra ferramenta é o brainstorming. Também conhecido como tempestade de ideias, ele visa facilitar a produção de soluções originais e possui duas fases, principalmente a produção e ideias, seguida da avaliação das ideias propostas. Tem como princípio básico o julgamento adiado. Assim, contribui para a produção de ideias, o uso da imaginação e a quebra de barreiras mentais. Dessa forma, passa a ser um libertador da criatividade por não existirem situações absurdas. O objetivo principal é produzir o maior número de ideias possíveis sobre um problema particular e necessariamente real. O problema ele deverá ser simples e, se aplicado a uma questão complexa, esta deverá ser decomposta. Dessa forma, poderá ser aplicado o brainstorming a cada uma das partes. Essa técnica é utilizada para identificar possíveis soluções para problemas e oportunidades em potencial para a melhoria da humanidade. E, por fim, o ciclo PDCA. Ele foi criado por Short, né, mas Deming que fez a divulgação, né, por isso ele é conhecido como ciclo de Deming também. É uma maneira de orientar de maneira eficiente e eficaz a execução de uma determinada ação e também traduz o conceito de melhoramento contínuo, implicando literalmente um processo sem fim. O ciclo PDCA, ele possui 4 fases, que é o plan, planejar, do, executar, check, checar e act, agir. No planejamento, nessa fase, o processo, a situação é estudada, identificando os problemas e as formas de resolvê-los, estabelecendo as metas e determinando os métodos para alcançá-las. Na fase do, que é da execução, ela aborda a necessidade e execução de treinamentos como a execução do plano de ação. Nesse estágio, podemos aplicar um novo ciclo PDCA para resolver problemas de implementação. No estágio do check, o objetivo é avaliar a eficácia da nova solução e o resultado esperado, coletando informações para uma nova análise. E a última fase, que é o act, né, o agir, ela busca desenvolver a padronização da solução e a análise de sua extensão para outras aplicações.
ou se o problema não for corrigido, é realizada uma nova tentativa por meio do aprendizado adquirido com a primeira volta do ciclo PDCA. E aí eu termino agradecendo e trago para vocês essa mensagem de Peter Drucker, que é: todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isso é óbvio, por que não pensei nisso antes? Obrigada a todos, até a próxima aula.